Contatos imediatos. Este relato que vou contar para vocês aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Meu nome é João. Eu e minha família morávamos em Minas Gerais, em uma pequena cidade do interior. Éramos eu, meus 5 irmãos, meu pai e minha mãe. Minha casa era bem distante do que hoje em dia chamamos de centro. Naquele tempo era tudo muito precário e não tínhamos energia elétrica. Para termos água, um de nós tinha que sair de casa e usar um balde para tirar água do poço. Nosso banheiro era uma casinha que ficava do lado de fora, como eu havia mencionado antes. Tudo precário. Meu pai tinha o hábito de sair à noite para pescar ou caçar, e geralmente eu ia junto com ele. Em uma sexta-feira de lua cheia, saímos como de costume às 6 e fomos eu, meu pai e 2 cachorros que meu pai sempre levava para onde ia. Fomos em direção à mata. Iniciamos nossa caminhada que durou umas 2 horas e finalmente chegamos ao nosso destino. Pegamos a jangada e saímos remando rumo ao meio do rio. A noite estava linda, a lua cheia, refletindo na água, iluminava o ambiente. Passamos algumas horas no silêncio, já tínhamos pescado alguns peixes, levamos 2 baldes e um já estava praticamente cheio, e são baldes bem grandes, de uns 50 litros mais ou menos. Meu pai então resolveu tirar um cochilo. Eu, como estava mais descansado, fiquei vigiando as varas de pesca, ouvindo bem baixinho meu radinho de pilha. Quando, de repente, o rádio começou a chiar, mudando de estação, sem ninguém mexer, aumentou o volume sozinho. Nesse instante, uma luz muito forte atingiu a jangada, me cegando completamente. Comecei a gritar meu pai, que acordou muito assustado. Logo, aquela luz se distanciou de onde nós estávamos e foi em direção de onde estavam nossos cães, que latiam desesperados. Mesmo com muito medo, remamos em direção à margem. Só pensávamos em tirar nossos animais daquele lugar. Quando estávamos quase chegando às margens, vimos que aquele objeto estava a uns 5 metros de altura, bem sobre as árvores e sobre nossos cães. De repente, aquela luz forte se fixou sobre um de nossos cães e começou a aumentar. Novamente a luz me cegou. E quando diminuiu a intensidade, vimos que nossos animais haviam desaparecido. E aquele objeto se distanciou novamente. Nós víamos o objeto a uns 50 metros, onde sabíamos que tinha um descampado. Deixamos tudo para trás. Meu pai só pegou o facão e uma espingarda antiga, já enferrujada, que nós sempre levamos nas caçadas e pescarias. Corremos entre as árvores, eu tropecei e quase torci o pé, mas continuamos correndo. Só faltava subirmos um morro para chegarmos onde estava o objeto, que mais parecia com 2 pratos virados, um para baixo e outro para cima. Finalmente chegamos no alto e vimos que em volta do objeto estavam 3 seres, que mais pareciam com crianças. Deviam ter mais ou menos 1 metro de altura, suas peles pareciam estar molhadas, eram de cor cinza, a cabeça bem desproporcional em relação ao corpo, suas mãos bem grandes e braços compridos. Eles pareciam estar pegando algumas pedras, terra e também algumas plantas que eles cuidadosamente guardavam em um cilindro que cada um carregava. Eu só conseguia pensar em nossos cães. Meu pai então disse que iria se arrastar até aquele objeto para tentar achar nossos cães. Eu fiquei com muito medo, mas sei que eu não conseguiria segurar meu pai. Meu pai se arrastou por uns 3 metros. Mais ou menos eu tentei dar um passo. Foi quando pisei em uns galhos que quebraram e aqueles seres me viram e vieram em nossa direção. Meu pai rapidamente apontou sua espingarda para aqueles seres, que não andavam e sim pareciam flutuar. Um desses seres estavam apontando uma espécie de lanterna para mim. Então meu pai disparou contra eles. O tiro pareceu ter atingido o ombro de um deles, que rapidamente flutuaram em direção àquele objeto, que fechou o que parecia ser uma porta e disparou em direção ao céu. Foi tudo tão rápido, eu e meu pai. Ficamos em choque. Procuramos nossos cães e infelizmente não encontramos. A única coisa que sobrou foi a coleira de um deles, pobrezinhos. Que destino eles tiveram? Infelizmente, acho que nunca saberemos.
Voltamos para casa meio desolados. Já estava amanhecendo quando chegamos. Contamos o ocorrido para minha mãe e meus irmãos e prometemos nunca mais falar no assunto. Hoje já estou com meus 30 anos. Meus pais já não estão entre nós. Sinto muito a falta deles. Com certeza vou mandar mais relatos para o canal. Muitos não sabem, mas no interior acontece muita coisa estranha e tenho várias histórias para contar. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e comente alguma história estranha que já aconteceu com você e não se esqueça de se inscrever no canal.